Aleluia. Momento profético. Momento do sobrenatural de Deus. De onde você me ouve, me vê, se é possível, olhe para suas mãos. Olhe para suas mãos. Mãos abençoadas. Mãos de um homem trabalhador, de uma mulher trabalhadora. Você que está conosco, Deus tem algo novo para você. Com essas mãos que Deus te deu, você vai escrever uma nova história. E começa aquilo que está na tua mente, na tua mentalidade. Você tem mentalidade de escravo ou de uma pessoa liberta? De um filho e de uma filha de Deus. Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. É certo que ele disse também que enfrentaríamos batalhas, aflições, desafios, mas ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olhe para suas mãos e profetiza, e diga: eu estou olhando para uma mão, ou para as mãos de um vencedor, de uma vencedora. Olhe para suas mãos e diga: essas mãos vão escrever uma nova história. Deus te dará as ferramentas, as condições para esse novo tempo, para essa nova história. Aquilo que você aprendeu o ano passado, então comece a fazer melhor. Faça melhor este ano. Faça melhor. A Bíblia diz que Deus diz assim: ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente. Então tudo aquilo que nós fazemos relaxadamente, sem compromisso, sem amor, não tem qualidade. Então tem que ter amor, tem que ter fé, tem que ter força de vontade, foco, esperança. Como eu tenho dito, são ingredientes que deixam a vida da gente melhor. E acima de tudo, obedecer os princípios da palavra de Deus. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo é muito lindo, Salmo número 1, que diz sobre a felicidade dos justos, a felicidade, a bem-aventurança do homem, da mulher, que segue as orientações de Deus, que segue as instruções, os princípios da palavra de Deus. Deus não negocia os seus princípios. Desde quando ele estabeleceu os seus princípios, eles não mudam, são imutáveis. Então Deus não negocia princípios. Então, se você é guiado pelos princípios de Deus, você é uma pessoa bem-aventurada. Você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa próspera. Você é uma pessoa bem-sucedida. Então é isso. Então seja voz profética. Voz profética. Muitas pessoas dizem: ah, mas não adianta profetizar coisa boa. A Bíblia diz que vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro.
meu querido e minha querida ouvinte. Como eu disse, e sempre tenho dito e vou continuar dizendo, está na Bíblia. Andamos de fé em fé. Nós andamos por fé. Nós andamos, estamos na terra, temos nossos compromissos no reino da terra, mas nós temos uma conexão maior com o reino de Deus, com a luz de Jesus. Jesus que diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz. Então você caminha com Jesus, você é uma pessoa que busca falar com Ele diariamente? Pois bem, você vai superar os obstáculos, as batalhas que você vai enfrentar esse ano. Dizer que esse ano vai ser só bênção, não é verdade. Vai ter bênção, vai ter momento de tocar trombeta de alegria. Evidentemente vamos ter, com certeza, algumas turbulências. Não que eu esteja profetizando turbulência, faz parte do processo, faz parte do propósito. Não existe vitória sem treinamento, desafio, luta. Não existe uma bênção que não tenha um custo. Às vezes o custo é a sua perseverança na fé, a sua perseverança na oração, ser um pouco mais determinado, ser uma pessoa um pouco mais focada naquilo que é para ser focado. Precisamos ter foco nas verdades de Deus. Precisamos ser mais focados e ter cuidado, coisa que eu tenho alertado a todos há muito tempo, cuidado com as distrações. As distrações fazem com que a gente perca o foco. O foco. O apóstolo Paulo, ele fala brilhantemente sobre o alvo. Ele diz: prossigo para o alvo. Era um homem focado na sua missão, focado no seu chamado, focado naquilo que Deus o chamou para fazer. Então aquilo que Deus tem te chamado para fazer, foque e invista nisso. Talvez vou começar aqui pelo casamento. Você que é casado, homem, mulher, casal. Quem sabe você perdeu o foco do seu casamento. Se distraiu com tanta coisa e esqueceu de cuidar do seu casamento. Isso é falta de foco no casamento, no matrimônio, na santidade do matrimônio. Muitas pessoas têm banalizado o casamento, banalizado a família, e Deus é o Deus da família, Deus que constituiu a família. E sabe, você perdeu o rumo, você esqueceu de cuidar do casamento. Pensou que era solteiro, mas é casado. Perdeu o foco. Talvez se deu mal porque saiu dos trilhos daquilo que era certo. Olha que interessante o que Deus está falando na primeira programação de 2023. É isso. É isso. Paulo, ele diz aqui, está escrito aqui em Filipenses, né? Filipenses capítulo 3, o verso 14. Prossigo para o alvo. Alvo. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Interessante também, eu quero destacar aqui, ele fala algo interessante. Então, alvo. Qual é o teu alvo? Aplica-se isso à tua caminhada espiritual. Deus me dá essa graça para ensinar dessa forma, ou seja, você cuidar da sua vida espiritual, você ter foco. Quando eu falei casal, para de repente você está aí com o casamento teu só de aparência. Aparentemente, os de fora que olham, nossa, que casamento maravilhoso. Mas não é verdade. Você está maquiando o seu casamento, fingindo que está bem. Está cheio de casais fingindo. E alguns até vão na casa de Deus. E quando chega lá é paz para todo mundo, mas chega em casa é um inferno. Que vida é essa? Isso não é vida. Isso não é vida boa. A paz eu tenho que ter dentro do meu lar. É interior, tudo começa no nosso interior, dentro de nós. Talvez para muitos 2022 não foi legal porque você perdeu o foco.
Você perdeu o alvo. Se distraiu com outras coisas. Foi nas narrativas de pessoas que não tinham temor de Deus, pessoas que não entendem nada da palavra e que é da lição de moral. Entendeu? Pessoas que não têm moral nenhuma para falar de família e quer dar uma de que sabe. Se estamos, se estamos aqui, é pela graça de Deus. Se estou aqui pela graça de Deus, o favor de Deus tem sido sobre você, sobre a minha vida. Entendeu? Mas o Salmo 1, ele diz que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Essa palavra ímpio aqui é um pouco complicado definir isso aqui, mas é numa linguagem simples. É uma pessoa que não teme a Deus. É uma pessoa que ela fala assim, eu faço do meu jeito e pronto, acabou. Não, eu não faço do meu jeito, eu tenho que ver. Esse jeito que eu vou fazer, Deus concorda? Eu tenho que estar alinhado com o propósito de Deus. Agora, quem não quer Deus na sua agenda é um ímpio. Quem não quer que Deus participe da sua vida é um ímpio. É uma das definições. Entendeu? Mas não cabe a mim, e nem muito menos a você que está me ouvindo, apontar o dedo para ninguém, não. Esse ensinamento aqui de início de semana, início de mês e início de ano, é para a gente não cometer erros que cometemos no passado. Claro que o ano passado, eu, você, todos nós cometemos algum deslize. Ninguém é perfeito, nem eu. Mas não é por isso que a gente vai ficar se justificando. Vamos corrigir a nossa rota, vamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, vamos focar nas verdades de Deus, mas não esqueça, você é casado? Não esqueci, casamento. Deus tem falado muito isso comigo e com a pastora Eva sobre isso. E a gente percebe quando há casais que estão fingindo que estão bem. Eles fingem, eles mentem. Só não fala, mas está na cara. Tem uma placa, mentiroso, mentirosa. Está mentindo uma coisa que não é verdade. Pastor, como é que eu faço então? Corrija a rota. Corrija, você está desfocado. Talvez o teu casamento não estava legal ou não está legal, porque você fica ouvindo conversa fiada. Fica ouvindo conselho de gente que não tem moral para dar ensinamento sobre casamento. Você está entendendo? É isso. Talvez você pede conselhos para as pessoas erradas. Para as pessoas que não temem a Deus. Então, eu estou falando de casamento, mas serve para qualquer área da vida. Então, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então não adianta eu só apenas ler as Escrituras, que já é bom, mas não adianta eu ler se eu não colocar em prática os princípios da palavra. Então a Bíblia tem dicas para um casamento feliz. A Bíblia tem dicas para a educação de filhos. A Bíblia é a palavra, por isso que a Bíblia é o livro mais lido, mais vendido no mundo, porém ela tem sido perseguida. Por isso que é importante você meditar na palavra, porque aqui está escrito, Salmo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer, olha só, prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O que é dia e noite? Não quer dizer que você vai ficar 24 horas lendo a Bíblia, não é isso, óbvio, né? Uma meditação. Essa palavra medita, de meditar, ela significa refletir, gemer, resmungar, ponderar, produzir um som baixo como um suspiro. Meditar ou contemplar algo repetindo palavras. Repetindo palavras. Entendeu? Então, meditar na palavra. Então, você está me ouvindo agora. Se você está focado e está podendo prestar atenção no que eu estou falando, é uma maneira de você meditar. Você está pensando, olha, tem gente que falou assim, é isso mesmo, pastor, continua falando. É sinal que você está entendendo, mas quer que o pastor continue nessa linha aqui de raciocínio. É isso então? Você já meditou, você pegou o fio da meada, você pegou a revelação, você pegou a pérola de sabedoria nesse momento. Agora, aplica isso em todas as áreas da sua vida. Ah, pastor, eu sou solteiro, sou viúvo, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, independente do seu estado civil, você tem que ver. Quem sabe em alguma área você não está legal.
Porque talvez se distraiu com outras coisas e não focou no principal. Não focou naquilo que tinha que focar. Então, valorize o seu relacionamento. Quer um ano abençoado? Relacionamento com Deus. Priorize o seu relacionamento com Deus. E o que é relacionamento? Relacionamento é uma correspondência, é um trato amistoso. O que é relacionamento? É convivência, é ligação muito próxima com alguém. Então, relacionamento com Deus para uma vida próspera, bem-sucedida, de sucesso, à luz de Deus. Não o sucesso que o mundo prega. Entendeu? Então, é isso aqui. Meditar é eu relacionar com o Criador, com Deus, com as maravilhas de Deus. E você vai ver como o teu nível vai crescer. Esse ano é o ano que nós mais vamos crescer espiritualmente, porque é diante de lutas, de batalhas e perseguições que nós vamos crescer debaixo da unção do Espírito Santo e da graça e do favor de Deus. Dá para dizer um glória a Deus aí? Um aleluia? É isso aí. Entendeu? Cuide mais da sua vida. E não fica querendo cuidar da vida dos outros. Cuide mais de você. É isso que eu estou falando. Você precisa disso. É uma necessidade. Quando você se cuida, você também vai ajudar a cuidar dos outros. Entendeu? Se cuide. Todo mundo tem os seus limites. Todo mundo tem ali uma realidade de vida. Entendeu? Tem uns que conseguem, vamos usar a analogia do atleta, né? Tem uns que correm rapidinho, outros correm um pouco mais lento, mas faça alguma coisa, se mexa, se movimente, não fique parado. E como eu sempre ensinei, vale a pena repetir aqui, a primeira caminhada que você tem que fazer é da sua mente. Sabe? Porque se você correr com as suas pernas, no sentido literalmente caminhar, andar ou dar uma corridinha, isso é bom, mas tem que vir com a mente. Que às vezes vai ter pessoas impossibilitadas de correr, talvez tenha algum problema de saúde, alguma coisa, né? Então ela não pode correr com seus pés, mas é que está na mente. Tem muita gente que pode correr com os pés, mas tem uma mente travada, ultrapassada, retrógrada. Entendeu o lance? Então, necessariamente, não estou falando de uma corrida, de um exercício físico necessariamente, mas sim um exercício mental. Porque meditação é isso. Meditar, você não vai usar o pé. Os pés você vai usar a mente para meditar, para raciocinar, para analisar. Você precisa usar. Deus te deu neurônios, cabeça, memória, mente. Você tem uma cabeça maravilhosa. O que está dentro de nós aqui é tremendo. É Deus que construiu isso. Deus que formou isso. Entendeu? Então você tem potencial dentro de você que você não usou ainda. Por quê? Porque tem muitos que estão desfocados, não focou na missão que Deus te deu. E quando eu falo missão, eu não estou falando de ser missionário, ser pastor, não estou falando de chamado eclesiástico ministerial, não estou falando disso. Agora, se você é envolvido nesta área, teu ministério pode melhorar, mas depende em que você está focado. Certa ocasião eu estava lendo um livro, e nesse livro o autor escreveu o seguinte, ele falava de um determinado assunto, ele falava de uma estratégia de crescimento, para crescer um ministério de uma igreja. Então ele estava dando esse ensino sobre, e ele tinha algumas ferramentas ali, para que a pessoa quisesse praticar, que era um modelo de uma estratégia de trabalho, de evangelização, vamos assim dizer. Mas ele disse que ele tinha tem um amigo, que esse amigo era contra aquele tipo de trabalho, daquela estratégia. E ele criticava, o outro criticava. E um dia ele quis saber por que o cara era tão crítico com relação àquela estratégia. Aí ele descobriu que aquele que era tão crítico, porque ele só lia livro que falava contra aquilo. Entendeu? Então, o ideal é você ler os dois lados, aí você escolhe o que você quer para você. Entendeu? Porque tem gente que é tão crítica que ela se torna chata. E ainda vem com aquela filosofia, é uma crítica construtiva. Crítica construtiva? Nem toda crítica, às vezes é uma crítica do Satanás mesmo. Entendeu? Então nós temos que entender.
Nós temos que compreender que se eu quero um ano bem sucedido, eu preciso ter, primeiro, relacionamento com Deus. Você deseja ter um ano abençoado? Tenha um bom relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, para você que já é casado. Melhore o seu relacionamento. Acho que eu estou vendo alguém dizer assim, ô pastor, meu marido podia estar aqui para ouvir isso, né? Não, irmão, às vezes é para a senhora ouvir. Para de jogar culpa só no coitado. Porque tem gente que tem uma mania, né? Que, se o fulano ouvisse isso. Poxa vida. Eu não estou aqui defendendo os homens, né? Estou só comparando. Às vezes a gente sempre fala assim, essa palavra é para o fulano de tal. É para fulano... Nada, é para mim. Isso aqui que eu estou pregando é para mim também. Eu preciso melhorar. Eu tenho que melhorar muito. O irmão pensou, nossa, se o pastor está falando isso, imagina eu. Irmão, todos nós estamos Só que tem que crescer, né, pessoal? Tem gente também que não passa de ano, né? Tem que crescer, desenvolver, sabe? O próprio apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, aqui no livro de Coríntios, né? Que é 1 Coríntios, Paulo ele fala o seguinte, quando ele era menino, tá escrito aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 13, esse é um texto extra que o Espírito Santo me fez lembrar agora, que legal, que bacana. Aqui, ó, 1 Coríntios 13, verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Homem, ele está dizendo o quê? Cresceu, adulto, mentalidade, ele desenvolveu, ele enfrentou lutas, perseguições, mas ele venceu. Então é isso. Tem muitos filhos e filhas de Deus, que está ainda com aquele roteiro lá do século XX. Não cresceu nada, não desanimou. Outros, talvez esses outros nem estão me ouvindo, mas outros dizem assim, tempo bom de servir a Deus era na minha época, na década de 70. Meu irmão, para com isso, irmão, pelo amor de Deus. Era bom? Se você está vivo, faça ser bom hoje também, depende de você. Depende de você. Tem muita coisa que depende da gente mesmo, porque a gente tem que tomar as atitudes certas. Tem que corrigir a rota. É isso. Entendeu? As nossas atitudes, o nosso comportamento. Então, relacionamento com Deus. Corrige o seu relacionamento com a sua família. Entendeu? É isso. O seu relacionamento, você que é pai, você que é mãe e tem filho, se é pequenininho, se é criança, o que a Bíblia diz? Salomão diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando vier ficar adulto, não se desviará dele. Então, você tem que corrigir o seu relacionamento com os seus filhos. Se você tem filhos jovens, a mesma coisa. Você tem que corrigir o seu relacionamento. Vou dar um alerta para você que é pai e mãe, que serve a Jesus e de repente os seus filhos são jovens e não querem saber da sua crença, vamos usar esse termo, para não falar outra coisa. Irmão, ore por eles e os ame, são seus filhos. Pare com essa mania de achar que filho bom é aquele filho que só vai para a igreja. Eu recebo muitos pedidos, pastor, olha meu filho voltar para a igreja. Eu entendo essa linguagem, eu compreendo muito bem, eu entendo um pouquinho disso. Por isso que eu estou aqui para ajudar você. Ame-os, independente do comportamento deles, porque afinal de contas, Deus deu para vocês. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Para de ficar comparando como, olha, vamos supor que você tem 2, 3 filhos, aí você chama aquele que parece que é o mais certinho, né? Parece às vezes, né? É só aparência. Então, seja como o teu irmão é isso, o teu irmão é aquilo. Meu irmão, isso não existe, mano. Se existe, dá para contar no dedo. Cada um é cada um. Cada um tem o seu CPF, cada um tem a sua identidade, cada um na mão, na nossa palma das nossas mãos tem aqui a marca, cada um é cada um. Um é diferente do outro. Até gêmeo, o que se nasce gêmeos, é diferente. Algumas coisas são iguais, mas tem coisa que é diferente. Entendeu? Então, esse negócio de ficar comparando os outros, no ministério, pastor, seja igual ao outro. Que outro? Deus me deu um ministério desse jeito. Cada um na sua, cada um Deus deu um jeito. Chama a diversidade dos ministérios.
Mas tudo é guiado pelo Espírito Santo. Você vê que eu estou dando um ensinamento aqui que serve, inclusive, para você. Se você está me ouvindo, é um pastor, um pregador, é isso aí. É isso aí. Deus me deu um chamado dessa maneira. Deus te deu para você de outra maneira. Está pregando Jesus, está fazendo a coisa certa, Deus vai te honrar naquilo que Deus te chamou para fazer. Cada um fazendo o seu trabalho. É o trabalho da formiguinha. A formiguinha, uma carrega uma folhinha petitiquinha, outra maiorzinha. É assim, cada um tem uma estrutura, cada um tem um chamado, cada um tem uma missão. Como todos vocês estão me ouvindo, tem essa missão. Entendeu? Muda o discurso. Antigamente era disco. Troca o disco, irmão. Troca o disco, pelo amor de Deus. Todo ano a mesma coisa. Tem que mudar, poxa. Tá gostando? Assim, ó, tá um silêncio. Uau! Salmo 1, pessoal. Salmo 1 no dia 2 de janeiro, hein? Salmo 1 no dia 2 de janeiro de 2023, hein? Glória a Deus. Essa mensagem aqui, eu não tenho certeza se ela vai para o nosso canal do YouTube, mas se ela já estiver no canal do YouTube mais tarde, que você que ouvir pelo canal do YouTube, compartilha essa mensagem, manda para aqueles teus abençoados, pega o link lá e manda ver, usa o dedo aí para as coisas boas. Então, relacionamento com Deus, relacionamento com o teu casamento, relacionamento com os teus filhos, é ou não é? Relacionamento com o próximo, exatamente, relacionamento. Ah, pastor, fulano não quer relacionar comigo. Beleza. Vida que segue. Mas sem mágoa, sem ressentimento, sem ódio no coração, sem ira, sem contenda. Viva a vida, meu. A vida é bela, a vida é maravilhosa. Mas temos que saber viver. Tem os desafios? Tem. Entendeu? Oh, que beleza, hein? Que maravilha, hein? Glória a Deus. Dá para dar um glória a Deus, é ou não? Dá um glória aí, meu. Manda um glória aí pelo zap aí. Dá glória aí. Então a pessoa que medita na palavra, observa, coloca em prática, aí Deus está falando aqui no Salmo 1, verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Todo mundo gosta do final dessa frase, né? Tudo quanto fizer prosperará. Mas vai prosperar se eu estiver cumprindo na íntegra, ou seja, os princípios da palavra. Fazendo o que é certo. Fazendo o que é justo, o que é honesto, à luz de Deus, da justiça de Deus, não dos homens, porque dos homens está tudo contaminado. Entendeu? De Deus. Deus será contigo. Vai ser um dos melhores anos da sua vida para você que crê e acredita. Quem acreditou já disse, amém, pastor, é verdade, tomo posse. Se tiver algum Tomé ouvindo, pastor, não é bem assim não. Eu vi uma profecia que o negócio é isso e aquilo. Irmão, para com isso, irmão. Teve um monte de gente que profetizou ano passado, um monte de mentira, não deu em nada. Entendeu? Eu acredito em profecia, claro. Óbvio. Mas tem muita mentira no meio do povo de Deus passando por verdade. É as fake news gospel. Virou moda falar isso. Essa é a verdade, irmão. Muitos de vocês talvez foram enganados por uma profecia falsa, por um falso profeta. E você foi na onda. Porque muitas pessoas, elas querem facilidade. Elas querem que alguém ore por elas e revele o que já está tudo na palavra. Irmão, se você não botar ordem na tua casa, não adianta ficar aí procurando gente que revela e que faz. Não estou falando contra isso, tá? Eu acredito nisso, Deus me usa nisso, Deus usa muita gente nessa área. Não sou contra, claro que não. Não estou falando contra. Só estou falando que tem que tomar cuidado. Porque tem o trigo e tem o joio. Entendeu? Então tem muito joio aí se passando por profeta. Agora, o problema não precisa falar, irmão. Jesus fala no final dos tempos seriam dias difíceis, trabalhosos, teria pai contra mãe. Está tudo na Bíblia, eu não preciso de ninguém revelar. Eu leio a Bíblia, está na palavra. Ninguém me engana, está na Bíblia. Por isso tem que ler a palavra. Entendeu? Se você não conhecer essas verdades, você vai ser enganado. Essa é a verdade, pessoal. Aleluia. Aleluia.
És bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo querido. És bem-vindo, Espírito Santo, em minha vida. És bem-vindo, Espírito Santo, em meu lar, em minha casa, em minha família. És bem-vindo, Espírito Santo, aqui nesse estúdio. És bem-vindo, Espírito Santo, em cada lar que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, através do rádio, da internet, do canal do YouTube. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo Consolador. És bem-vindo, Espírito Santo, amigo de todas as horas. É aquele que nunca nos abandona. És bem-vindo, Espírito Santo. Remai, xalarabachai. Rebeche, calaramai. Aleluia. És bem-vindo em nossa nação, Senhor. És bem-vindo nessa nação chamada Brasil. És bem-vindo no planeta Terra. Tu és bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou pela vida. Graças te dou pelo meu chamado, pelo meu ministério, pela missão que o Senhor me deu. Eu sei que quando o Senhor dá uma missão, o Senhor dá a condição, o Senhor dá a capacidade. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que recebeu a instrução da Tua palavra, por cada pessoa que tem recebido a nossa cobertura espiritual, tem recebido o nosso pastorado. Ó Todo-Poderoso de Israel, Tu és Jesus, o nosso pastor, o pastor dos pastores, o bispo das nossas almas. Tu és Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador. Senhor, manifesta o Teu poder e a Tua glória, debaixo da unção sobrenatural para 2023. Cremos que o Senhor dará a todos nós graça suficiente para vivermos dias de prosperidade, de abundância, de alegria, de paz, de um relacionamento maravilhoso com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e um relacionamento maravilhoso com a nossa família, os cônjuges, os casais, os nossos jovens, crianças, adolescentes, a família querida que recebe esta oração. Proteja cada família, Senhor, nos livra de todo mal, cubra com o Teu sangue, Jesus, a cada um de nós, a cada um que recebe esta oração, que recebeu a instrução da palavra. Nós declaramos e profetizamos, independente de lutas, batalhas, perseguições, desafios que enfrentaremos neste ano de 2023, mas o Senhor é maior. Como diz a Tua palavra, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o Senhor Jesus prometeu a Sua presença conosco. Senhor, abençoa cada um que me ouve agora. Libera uma unção de milagres criativos, de cura, de restauração da saúde física deste homem, desta mulher, dessa criança, restauração da saúde nas emoções, relacionamentos familiares, restauração dos casais, dos casamentos, restauração do relacionamento de pais e filhos e pais. Deus Todo-Poderoso, abençoa este povo que ouve, abençoa a vida financeira, abençoa os agentes de Deus, abençoa todos aqueles que em 2022 puderam semear a sua semente de fé em nosso ministério e já a partir de hoje começar a semear a sua semente de fé. Abençoa todos, homens e mulheres, jovens e crianças. Abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, profissionais liberais, autônomos, empregados, servidores públicos, aposentados. Abençoa a vida econômica e financeira de cada um deles. Abençoa e prospera. Eu declaro, eu profetizo nesse 2 de janeiro de 2023, uma bênção grande na área econômica, na área financeira dos teus filhos e filhas, Pai. Libera uma unção de uma grande colheita, já nesse 2 de janeiro, haja uma colheita sobrenatural na área em que esta pessoa precisa do milagre, a bênção venha. Te apresento, Pai, todos os contratos que nós temos com as emissoras de rádio, contratos de compromissos de locação de imóveis. Colocamos diante do Senhor todos os compromissos do nosso ministério, Pai. Da mesma forma, colocamos no altar da oração todos os compromissos financeiros dos nossos ouvintes.
contratos de aluguel, contrato da casa própria, contrato de compra e venda, enfim, colocamos no altar da prece, da oração do dia, todos os pedidos dos nossos ouvintes, de Curitiba, do Paraná, do Brasil inteiro e do mundo que nos ouve agora. Que a tua graça, favor e bondade sejam sobre nós. Assim oramos e abençoamos a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torne um remédio espiritual. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus já te agradecemos por mais um dia de fé e vitória. Senhor, escreva o nome deste homem e desta mulher no livro da vida, essa pessoa que hoje está entregando a sua vida para Jesus, para o Senhor Jesus, essa pessoa que está sendo salva hoje, escreva o nome desta pessoa, Pai, no livro da vida, que ela cresça e prospere na sua vida espiritual, no seu relacionamento com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.